Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo una gran multitud, venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los peces, habiendo dado gracias, los repartió, y los que estaban recostados, y lo mismo hicieron con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían corrido. La gente entonces, los que habían comido, perdón. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dando-se cuenta de que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. En el versículo 22, ele dice así, versículo 22 del mismo capítulo: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Presta atenção, por favor. Ahorita vai seguir. Essas pessoas tomaram barcas para cruzar o mar de Galileia. Eles tinham que cruzar de uma orilla a la outra, de um extremo al outro. Ou seja, eles se dieron al trabalho de, presta atenção nessa palavra, trabalho. Se dieron al trabalho, al esforço de subir-se em barcas e cruzar o mar para poder chegar ao lugar onde eles haviam escutado que Jesus estava. ¿Por que esses homens, mulheres, pessoas foram hasta Jesus? Você sabe. ¿Por quê? Que leímos hace ratito. Porque Jesus se los havia que dado de comer. Porque Jesus los havia alimentado. Quando eles chegam allá, no verso 25, dice: quando le hallaram al outro lado del mar, le dijeron: Rabí, quando chegaste acá? Jesus les respondeu:
em verdade os digo, me buscais, não porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes e os habéis saciado. Se Jesus sabia que eles não estavam buscando mais que comida novamente. Pero aqui viene o ponto, ou um dos pontos que eu quero tocar com vocês. Uma coisa completamente diferente. Isso já foi explicado. É quando alguém chega à igreja, que está assim uma semana, 2 semanas, um mês, mais menos, um par de meses. E ele já vem sem saber muito que fazer ou que buscar. Já escutou e chegou à igreja. A diferença de vocês, que já viram qualquer quantidade de testemunhos, pessoas curadas, sanadas, prosperadas, famílias restauradas. Ustedes têm testemunho, a maioria de aqui tem um testemunho para dar. Pero todavia existe esse sentimento, se é que cabe a palavra sentimento, de ser uma pessoa de la tierra, preocupado e vivendo com as coisas de la tierra, ou seja, com o que uno come, não só no sentido literal da palavra, sino que no sentido de todo o que uno pueda pensar. Aí Jesus disse, verso 27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para a vida eterna, el cual dio el Hijo del Hombre, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quem el Padre Dios ha marcado com su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Mira para mí. Mira el nivel de cegueira que traíam essas pessoas. Quantas señales haviam visto? Dígame ustedes. E quando Jesus empieza a indagar, a questionar, a hablar-lhes, eles dizem, pero que classe de señal usted hace? Para que nós te podamos crer. Ou seja, eram pessoas duras. Eram pessoas, aí eu repito, que estavam solamente interessadas em que Jesus les diera quê? Pão, pero pão físico, comida. Não estavam nem um pouco preocupados com o tema de que Jesus já havia explicado muitas vezes sobre a alma, que é o que nós explicamos. Aí ele disse assim no verso 31, nossos padres comeram el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo. E que disse aí? E dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre este pão. Ou seja, entenderam nada. Novamente queriam que? Pão, comida. Jesus les dijo, eu sou o pão de vida. El que viene a mim não tendrá hambre. E el que crê em mim nunca tendrá sede. Você sabe que comida e bebida
é a maior necessidade do ser humano. Sim ou não? É certo ou não é certo? Você consegue passar um dia sem comer? Deveria. Deveria ser um ayuno a vezes. Pero, poniendo isso, bromas a um lado, nós outros poderíamos quedar um período sem comer, pero hasta um certo limite. É correto ou não é correto? Você pode quedar sem comprar uma roupa? Pode. Você pode quedar sem fazer um viaje? Pode. Você pode quedar sem comprar algo para sua casa? Pode. Todo isso se pode, pero o que não se pode é quedar sem comida e sem bebida. Sim ou não? É certo ou não é certo? Pero Jesus estava falando de la comida e de la bebida que sacia el interior de uno, que sacia el alma, que sacia el corazón, que sacia la mente. Era disso que Jesus estava falando. Pero Jesus previamente mandou que eles trabalhassem por isso. Porque alguns dizem, eu já vim na igreja, eu venho à igreja. E isso não é el trabalhar para a vida eterna. Isso não é. El trabalhar para a vida eterna, eu repito algo, não é que Deus busque pessoas perfeitas, não las há. Mas são pessoas que se preocupam todos os dias de sua vida, sabendo o final de todo, porque o final de todo é que um dia nos vayamos. E aí eu sempre hago esse comparativo. Há pessoas que trabalharam toda uma vida para chegar à sua vejez, ter o dinheiro suficiente para seu retiro, ter sua casa pagada, e isso não é que esteja mal, mas isso vai quedar. E uno não trabalhou para a vida eterna. Uno simplesmente echou sobre outros a responsabilidade, porque esses homens que disseram a Jesus, dá-nos quê? Dá-nos este pão. Em outras palavras, nós outros não queremos que trabalhar. Nós outros não queremos trabalhar. É como gente que hace del pastor como se for um bastão. A pessoa sempre tem que estar pedindo ajuda. Ore por mim, pida por mim. Estou desesperado, estou desesperada. Você crê que é normal um cristiano entrar em desesperação? Não é. Não é normal. Como crê? Não é normal. Não é normal. Por mais dura, por mais triste, por mais fria, por mais, perdão a palavra, desgraciada que pueda ser a situação, o cristiano, ele tem equilíbrio dado por el Espírito Santo para poder saber que fazer delante de las circunstâncias de la vida. Entrar em desesperação, que? Não. Porque a desesperação é um síntoma fiel de uma pessoa que nunca conheceu a Deus. Pero por que não conheceu? Porque não trabalhou. Porque não se esforçou. Porque não lutou em contra do pecado, porque não lutou para ser uma pessoa que agradara a Deus. Porque não lutou para fazer as coisas que a palavra manda. E aí vai passando o tempo, porque o tempo como quiera passa. E uno disse, eu não bebi desta água e eu não comi deste pão. Minha alma não foi saciada, meu espírito não foi saciado, e acontece o que vem acontecendo na igreja desde sempre. Não é nesta, é na igreja de Jesus, durante muito tempo, de pessoas que vêm e logo se desanimam. E o pior, e você sabe, dizem, eu fui à igreja, pero não passou o quê? Você nunca escutou isso? Já escutou ou não escutou? E por que não passou nada? Porque não trabalhou.
¿Me explico o não? Porque não se entregou. É por isso que não passou nada. Aí essa pessoa diz: ah, pero eu hice todo. Mentira, não isso. Mentira. Porque quando hacemos, há resposta. Para concluir, Jesus disse no verso 36, ele disse: pero já os dije que aunque habéis visto, que não creéis. Todo lo que o Padre me dá, vendrá a mim. E al que viene a mim, de nenhum modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, não para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me enviou. E esta es la voluntad del que me enviou, que todo lo que ele me ha dado, eu não pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquele que vê al Hijo e crê en él, tenga vida eterna, e eu mismo lo resucitaré en el día final. O sea, Jesús resucitará en el día final aquele que creyó en él, entregando-se a ele, colocando sua vida em las manos de ele, trabalhando por la vida eterna, colocando-lo a ele como lo primeiro em sua vida. Es de esto que se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata solamente de bendiciones de la tierra, de solucionar un problema, de alimentarse en un día. El Evangelio se trata de la vida eterna.